Não é mistério algum que a saga Star Wars, também conhecida como Guerra nas Estrelas, possui cenas que até mesmo quem não é fã, conhece ou já ouviu falar. Desde o famoso "Eu sou seu pai" até as famosas frases do mestre Jedi Yoda, essas cenas estão enraizadas em qualquer pessoa da galáxia. Nesse 4 de maio, em comemoração ao dia da saga, estreamos a primeira parte do quadro 5 cenas icônicas da saga Star Wars, passando por alguns filmes e comentários de atores e diretores que fizeram parte da história da galáxia muito, muito distante. Número 1. O treinamento de Luke. Eu não acredito. E por isso fracassa. A primeira elaboração em macro escala da misteriosa força, da qual Obi-Wan comenta em Uma Nova Esperança, está presente nessa cena. As falas de Yoda nesse filme dão pistas de que a tão poderosa força tem muito mais bases orgânicas, bem antes do advento das midi-chlorians no episódio 1, A Ameaça Fantasma. Além disso, também é um momento essencial para Luke Skywalker. Ele falha um teste que foi passado a ele por um venerável mestre Jedi, e isso leva a encerrar seu treino mais cedo e correndo salvar seus amigos. A cena também dá importância maior sobre a profundidade do personagem Yoda, algo que não seria explorado até a trilogia prequel, mais especificamente no episódio 3, A Vingança do Sith. O ator Frank Oz fala sobre a criação do Yoda que seria utilizado nessa cena. Eu estava filmando Muppets, o filme, em Los Angeles, e Jim Henson veio até mim e disse que Gary Kurtz tinha um personagem. Eu acho que eles pediram para Jim primeiro, mas já que ele tinha que estar à frente de uma empresa e tudo mais, ele não podia fazê-lo, então ele me recomendou a Gary. Ele abriu um livro e vi esse desenho, e por algum motivo eu sabia o que esse cara era. Não consigo dizer o porquê, eu apenas sabia. A partir dali, fui eu quem juntei todas as partes do Yoda. Embora Jim Henson não fez Yoda, George e eles trocariam tecnologia. O Andy Freud ajudou um pouco com o personagem e outras 2 pessoas da empresa de Jim mexiam os cabos para mim. Yoda era um pesadelo, disse o diretor Irving Kershner em entrevista. Era difícil de acreditar que nós podíamos fazer esse fantoche de plástico e borracha funcionar, com muitos fios saindo deles, e com varas saindo de suas orelhas para se mexer para cima e para baixo. Eu estava preocupado caso não conseguíssemos o tornar uma criatura viva. Quando ele está tentando mexer nas coisas de Luke, ele morde a bolacha e a joga fora, tudo aquilo era importante. Tudo que ele faz deve ter um pouco de humor. Isso era importante porque para mim esse era o humor zen. Ele era como um pequeno budista. Número 2. O Imperador provoca Luke. Jovem tolo, só agora, perto do fim, entenderá. Talvez o momento chave no qual a saga Star Wars orbita. Luke se recusa a lutar e se tornar o substituto do seu pai ao lado do Imperador. Apesar da dor do ataque do Imperador, Luke confia que o bem restante que ele sente em Darth Vader emerja e o inspire ação. Também é uma cena maravilhosamente atuada por Ian McDiarmid como um brilhantemente malvado Imperador, Mark Hamill como Luke e David Prowse, que mesmo através daquela máscara consegue passar para o público o dilema de Vader. Eu achava Palpatine um ótimo personagem, disse Ian. Eu gostava da noção de que ele não tinha nenhuma profundidade ou sutileza psicológica, que ele era somente mal e a palavra mais suja em seu vocabulário era amigo. Eu achava isso maravilhoso. Eu lembro de quando eu estava sentado lá na cadeira giratória do Imperador e George Lucas disse algo como "Isso lhe lembra do Salão Oval?" E daí eu percebi que na época Richard Nixon estava em sua mente. George sabia que as crianças de 8 anos, a maior parte do público-alvo, eram facilmente impressionadas, e ele queria impressionar da maneira certa. Então, todo o filme é sobre a ascensão desnecessária do fascismo. Em outras palavras, cuidado, todos eles estão atrás da sua liberdade, particularmente quando estão falando sobre defender a liberdade. Sem me prolongar muito sobre isso, isso é o coração desses filmes. Para George Lucas, fazer esse filme foi como brincar com um brinquedo gigante, relembra Mark Hamill em entrevista. Ele se divertiu bastante. Enquanto estávamos filmando, Carrie Fisher trouxe para a Inglaterra uma pistola de hélio do Buck Rogers. Ela deu para George e você simplesmente não podia tirá-la dele. Ele sempre estava perseguindo vilões imaginários pelos corredores do estúdio. Luke é como Dorothy em O Mago de Oz. Ambos são personagens que as pessoas observam para ver como vão ser suas reações. Eles são personagens simples e ingênuos. Tudo o que eles queriam era uma pequena aventura. Era o primeiro tipo de filme de fantasia que tinha um tipo de humor astuto, daquele tipo irônico de autodepreciação. Normalmente, sci-fi é tão seco. Star Wars tem esses momentos verdadeiramente humanos. Número 3. O Exército Clone. Essa cena que parece muito simples também faz muito bem várias coisas espetaculares. Ela aprofunda o mistério de Zypho Vias e a criação do Exército Clone, enquanto oferece um tour visualmente deslumbrante da instalação e habilmente contando ao público os detalhes das técnicas de clonagem caminoana. Também introduz o Jango Fett e revela a surpresa origem do famoso Boba Fett. Ewan McGregor, como Obi-Wan Kenobi, pode não ter tido muito o que se fazer, a não ser reagir às maravilhas digitais que não o rodeavam, mas é uma cena importante no meio do filme do meio da trilogia prequel.
Sobre o processo cinematográfico digital, George Lucas conta: eu gosto de usar o exemplo de afrescos. Você tem 4 ou 5 experts que estão misturando as cores exatamente da mesma maneira todo dia para que elas sequem da mesma forma. Você tem que fazer seu trabalho antes que o gesso seque. Você tem que trabalhar no interior, onde está escuro, usando velas para iluminar seu trabalho. É um meio muito difícil no qual se trabalhar. Quando eles inventaram a pintura a óleo, você podia ir para fora, você podia estar à luz do sol, você podia ver o sol através das árvores, você podia mudar de ideia, você podia misturar coisas diferentes, você não precisava de muita gente lhe apoiando para lhe ajudar a realizar isso. Realmente mudou tudo para o artista a partir dali. O movimento impressionista teria sido muito mais difícil de acontecer no lado de dentro, fazendo frescos, mas como artistas podiam estar do lado de fora, eles viam as coisas de uma forma diferente, eles conseguiam novas ideias enquanto seguiam em frente. Para a maioria das pessoas, se você colocar esse filme, Ataque dos Clones, para competir contra qualquer outro filme, ele apenas se parece o mesmo. Mas foi infinitamente mais fácil. Eu pude entrar em mais detalhes. Usando a tecnologia que eu tive na primeira trilogia, eu jamais poderia ter feito esses filmes. Jamais. Não conseguiria nem pensar em como fazer. Temos mais ou menos uns 150 takes de animação a mais do que tivemos da última vez em Ameaça Fantasma, diz Rob Coleman, diretor de animação. Meu grupo faz o personagem andar ou falar sua fala, ou atirar uma arma, ou pular de uma janela, o que for necessário. Muitos dos takes mais difíceis de atuação são quando não temos diálogos, com os personagens apenas observando ou reagindo ao que é dito na sala. Eles precisam ter emoções e pensamentos, e nós passávamos tempo nesses takes. Número 4. Passando adiante, o sabre de luz. Uma arma elegante para um mundo mais civilizado. Um momento importante na saga Star Wars, do qual muitas coisas aconteceriam. Essa cena prepara o passado dessa galáxia muito distante, assim como o futuro além dos filmes, na forma de Star Wars, a Guerra dos Clones. Estabelece perguntas sobre o pai de Luke que o resto dos filmes responderão e revela Obi-Wan Kenobi como um Jedi que possui um relacionamento sem compromisso com a verdade. Um momento verdadeiramente clássico. Em entrevista para Times em 1977, Alec Guinness relembra: o roteiro veio pela porta, tinha vigor, e eu terminei em uma só sentada. Eu saí e fui ver Loucuras de Verão, que eu achei impressionante. Quando começamos a trabalhar em Star Wars, tudo era tão calmo. Eu lembro que disse a alguém no set: marquem minhas palavras, esse filme vai ser diferente. Assim como todos os melhores diretores, George Lucas tinha muito pouco o que dizer durante o processo de filmagem. Ele simplesmente sentia quando você estava desconfortável e atravessava o set e falava brevemente com você. No dia antes de estrear na América, ele ligou para mim e disse: sabe, acho que nós temos um belo de um sucesso. A imprensa meio que gosta. Como está arquitetado agora, conta George Lucas ao livro Making of Star Wars, temos 3 cenas com a espada de luz. A primeira mostra o que é: Luke apenas a liga. A próxima é uma cena bem rápida na cantina, será apenas um flash. Em ambos os casos, é apenas uma espada. A última é a batalha final entre Ben e o Senhor da Guerra. Essa vai ser a complicada, onde eles realmente lutam, mais ou menos agora estamos indo fazer de uma maneira bem mais controlada. Número 5. Obi-Wan atira em Grievous. Tá um pouco civilizado. Obi-Wan vai mano a ciborgue com o General Grievous e vence. Logo depois do confronto de sabres de luz, o qual Kenobi parecia gostar, e a caça entre o Boga e o veículo, a feroz luta de mãos vê Kenobi usar as aparentes fraquezas do general contra ele. Depois de alguns golpes com o eletrobastão, Kenobi abre a armadura do general, expondo seus órgãos vitais. O corpo de Grace vem na forma de 2 tiros de blaster, enquanto Kenobi precariamente se pendura na beira de um precipício. A fala final de Kenobi que serve como um gancho, trazendo o episódio 3 de volta onde tudo começou, com a expressada preferência ao sabre de luz por parte de Obi-Wan. É mais jeitoso e certeiro do que um blaster. O que tem sido interessante sobre estar em Star Wars é que pouco mudou, para meu alívio, dizia Ewan McGregor ao Cinema Confidential. Um monte de bagagem que podia vir junto me preocupava. Contudo, quanto mais perto chegava de conseguir o papel, mais eu queria participar. Eu segui meu instinto. Eu amo estar nos filmes. A única grande mudança é que crianças me viram atuar, já que não acho que elas haviam visto filmes meus até aquele ponto. As crianças vêm falar comigo sobre Star Wars e perguntam como o meu sabre de luz funciona. Rick McCallum havia enviado testes de elenco por toda Los Angeles, Sydney e Londres. Toda vez que recebíamos um bando deles, eu os processava e colocava o nome e mandava-os para que George avaliasse. Conta Matthew Wood, a voz do General Grievous e sonoplasta da franquia Star Wars, em sua entrevista com Mark Walters. Mais ou menos na 30ª, eu pensei em arriscar e tentar também. Para minha surpresa, George selecionou o que mandei sob anonimato e eu disse que voltaria a responder ele no dia seguinte, assim que eu achasse que era o misterioso AS que ele havia escolhido. Quando ele descobriu, ele não hesitou e foi até o estúdio de gravação e gravou comigo no dia seguinte. Como eu estava na equipe de som, eu podia observar o raciocínio de George evoluir com o personagem. Eu tinha informação que quase ninguém mais tinha, suponho. Também havia a questão de decidir o processo da voz do personagem. Deveria ser um tom abaixo?
deveria soar metálica? Claro, Star Wars tem muito mais cenas clássicas e comentários de bastidores como esses, algo que iremos com certeza comentar na próxima parte desse quadro. Deixe nos comentários a cena que você considera icônica e comente também se há alguma que você gostaria de saber mais sobre. Um feliz May the 4th para todos e espero que tenham curtido. Para mais vídeos, basta se inscrever no canal e não se esqueça de deixar um like. Até a próxima!